E, bom, falamos de Jesus Cristo, está aqui agora, vamos abaixar um pouco a bola para falar do Papa. Ele coordena a Secretaria Executiva da visita do Papa a São Paulo. Dom Pedro Luiz Stringini, por favor. Bom, você como bispo, acho que aí é uma figura acima de qualquer suspeita. Não é perigoso quando se começa a estabelecer critérios para classificar qualquer coisa, até religião, raça, qualquer coisa? Não é o começo, a possibilidade do começo de uma censura que já fez a gente sofrer tanto na sua área quanto na minha, né? É uma coisa que a gente já viu que leva a consequências nada boas. Não sei nem se a visita do Papa vai poder passar, segundo esses critérios. Como? Um homem todo de branco, de batina? Não sei. Você está encarregado... Você fala também, né? Você não vai só ficar mexendo a cabeça. Depois reclamam de mim. Estava tentando entender essa história da censura. Não, é que pela nova lei, enfim, pelos termos da nova classificação indicativa de idade, tal coisa pode passar a essa hora, tal coisa pode passar a tantas horas. Em teatro também tem que avisar antes do espetáculo do que se trata. Então, quem estabelece isso, né? Porque de repente... E tem umas coisas curiosas, por exemplo, cena de sexo só pode passar, estou dando um exemplo, depois das 10 da noite. Mas se for com uma música romântica, pode às 8. Mas desde quando que tem isso? Não, isso tem uma liminar, impedido que isso aconteça, mas eles estão torcendo que aconteça, porque aí você dá a possibilidade de fazer toda a programação pelos critérios que eles desejam. Então, qualquer coisa que contrarie qualquer governo vigente, não, tira. E aí você pode apelar na justiça, claro. Só que antes tem que tirar do ar. Claro. Aí fica complicado. Olha, a sua geração, a minha, de Erasmo Carlos, nós sabemos o que foi a censura no tempo da ditadura militar. Então a gente treme um pouquinho com todas essas coisas. Mas você não é dessa geração, né? Você é muito mais moço. Eu sou dessa geração, escutava as músicas em 68, 69, escutava as músicas de Erasmo Carlos, lembro também dos seus programas antes desse. Mas você, agora você abriu uma janela para uma indiscrição. Que idade você tem? 53. Mas parece menos. Acho que é o celibato que faz isso. Acho que é. Né? O povo de Deus. Que a mulher cansa, gente. Nas igrejas há muitas mulheres, mas são simpáticas, são acolhedoras, ajudam. Mas essa questão da censura, eu creio que as conquistas que já a sociedade conseguiu, eu acho que isso já não se perdem mais, né? Já não se perde mais. E depois, claro, aquele bom senso também de que certas coisas podem, certas coisas não podem. Isso também está um pouco na família, está no coração da gente. Olha, Deus abençoe as suas palavras, porque às vezes há o hábito de se jogar a responsabilidade da educação dos filhos para a televisão. Claro. Para aquilo que a criança está vendo na televisão. Eu acho que quem tem que decidir isso são os pais, não é verdade? E às vezes corre solto, sabe, muito à vontade. Aqui hoje tem um grupo que é Consciência, né? Não tem um grupo aqui hoje? Tem, Consciência. Foi a propósito, né? Foi bem a propósito. A consciência vai ditar aquilo muito que é verdade, aquilo que pode. Muito bem, Dom Pedro. Parabéns. Toda razão. Toda razão. Agora vamos falar um pouco do Papa. Quem participa da comitiva do Papa? Quantas pessoas? Cerca de 30 pessoas participam da comitiva do Papa. São aquelas pessoas que mais proximamente o acompanham e colaboram com ele. Essas 30 pessoas, dessas, 11, 12 ficarão hospedadas no mosteiro de São Bento, muito próximas ao Papa. Um deles é o senhor Alberto Gasbarri, que é o chefe do cerimonial geral, vamos dizer. Sim. Depois tem Monsenhor Marini. Esse Alberto Gasbarri não é um padre, é um leigo.
Depois há leigos e padres. Sim. Depois há e bispos. Monsenhor Marini, este é o chefe, é o cerimoniário para a liturgia. Então tudo que for a liturgia, a missa sobretudo, ele vai estar acompanhando lá na catedral, quando o Papa estiver falando para os bispos, ele vai estar sempre acompanhando, é um que vai estar sempre de vermelho ao lado do Papa. Então são cerca de 30 pessoas, eu não as conheço, mas são cerca de 30 pessoas que acompanham mais de perto o Papa. O cardeal... Médico, inclusive. Ah, também? É. O médico é leigo? Eu acredito que seja leigo. É? Sim. Mas podia não ser, né? Podia não ser, podia ser um padre. Agora, Dom Pedro, você é jesuíta ou é... Não, eu não sou religioso, como você disse. Porque... Você não é de nenhuma ordem religiosa. Não sou de nenhuma ordem religiosa, de nenhuma congregação. Eu sou diocesano, sou secular. Eu sou padre da Arquidiocese de São Paulo há 27 anos e sou bispo aqui na Arquidiocese de São Paulo, bispo auxiliar, há 6 anos. É esse o sentido de ser religioso, não, mas eu rezo bastante. Não tem... Agora, vem, por exemplo, o cardeal Camareiro, né, que em italiano é o Camerlengo, vem também com o Papa? Eu acredito que sim. Porque ele deve ter uma série de funções mais ligadas à intimidade do Papa. Aquele que cuida das roupas, certamente haverá quem cuide das roupas, das malas, também da alimentação. Embora a alimentação do Papa não seja uma alimentação diferente da nossa. Né? Bom, da minha certamente é. Ah, é? É, porque ele é magro, tem aquele jeitinho assim bem suave. Ele não sei se ele come linguiça, salsichão. Deve comer porque ele é alemão. Alemão, né? Então também deve gostar da sua boa... cerveja. Gosta de uma cerveja? Não sei. Vinho certamente, vinho certamente. Agora, por exemplo, esse Papa já era um Papa do convívio do Papa anterior. Era um homem, vamos chamar, botando o Vaticano como Estado, que era um homem forte do governo, vamos dizer assim. Mas o que acontece quando se elege, por exemplo, um cardeal como, para mim, um Papa extraordinário, né, como o Papa João XXIII, João XXIII, quando ele é eleito Papa, um homem de hábitos absolutamente simples, um camponês, é eleito Papa. Ele não estranha, deve estranhar esse ritual todo, de repente ter 30 pessoas, mais não sei o quê, aquilo deve ser... Ser chefe de Estado, deve estranhar muito, por isso que deve ser mesmo um prisioneiro, por mais que a gaiola possa ser de ouro, mas não deixa de ser... um prisioneiro dessa estrutura grande, porque ser chefe de uma religião, chefe de uma igreja, chefe de um Estado, sem dúvida, ele deve... Tudo junto, deve sentir o peso. Eu fico pensando que a primeira preocupação dele deve ter sido com a nota da tinturaria, porque só se vestir de branco o tempo todo não deve sair barato. Então... Você se lembra que quando ele foi eleito, normalmente quando a pessoa é eleita, ela aparece assim meio desajeitada. Quando ele foi eleito... então tiveram que colocar logo a roupa branca, mas ele tinha uma camisa preta, como a minha, assim. Então apareceu na janela com aquela roupa preta por baixo, era meio desajeitado. Depois, no dia seguinte, nos outros dias, já fica ajeitadinho. Então tem que cuidar de tudo. De todo detalhe. E começar assim aos 78 anos, né? Qual é a idade média da duração de um Papa? Geralmente é uma coisa que deve ser boa para a saúde, né? Porque... dura bastante, né? A não ser aquele, coitado, que morreu, que teve até aquela coisa, não se sabia se era o chazinho que tinham dado para ele, que ele era muito avançado. João Paulo I. Né? Que também ficou pouquíssimo tempo. Mas geralmente os papas morrem numa idade mais avançada. Mais avançada. Você vê, João Paulo II começou tão jovem, com 58 anos, era atlético, e vinha, beijava o chão, se abaixava, esquiava, e foi até os 84, no fim da vida, estava já muito alquebrado. Esse, em comparação, está melhor de saúde, talvez porque tenha começado também depois. E está bem de saúde, já tem 80 anos e é ágil. Mas hoje todo mundo está vivendo mais, né? Aqui o seu Frias, por exemplo, faleceu com 96 anos. Quero juntar todas as pessoas que lamentaram demais a morte do Otávio Frias, que era uma pessoa realmente excepcional. Vai o meu beijo para os filhos e realmente é uma perda
considerável, porque ele era um exemplo de toda uma geração de pioneiros, de pessoas que deixaram uma marca no país. Mas voltando aos papas, então, quer dizer, por exemplo, tem papas que surpreendem, porque eu acho que o João XXIII foi eleito para ser um papa de transição, e de repente driblou o destino e ficou anos e anos e anos. Tem até uma piada, uma brincadeira que diz assim, quando disseram para ele, mas santidade, o senhor foi eleito assim tão velhinho, o senhor é uma pessoa tão simples, é uma transição, não dá para fazer muita coisa, o que o senhor pensa em fazer? Ele falou, é mesmo, né? Vamos fazer um concílio. Logo de cara... E mexeu o mundo todo, né? Mexeu a igreja. Mexeu revolucionário. Totalmente. Tem certos rituais que eu fico curioso de saber. Eu sei que tinha um ritual, parece que há pouco tempo foi suspenso, do martelo d'oro, que era um martelinho que quando o Papa morria, entrava, acho que o camerlengo, batia 3 vezes na cabeça do Papa e perguntava, sei morto, Papa, sei morto. E Papa é morto. E dava o Papa como morto. Ainda existe esse ritual? Não saberia dizer, Jô Soares. Não sei se existe. Porque até pouco tempo, inclusive eu tive pesquisando, eu li um livro que, aliás, contava uma história ótima, que era um papa que o pessoal estava torcendo para que morresse, e quando deram as marteladinhas com martelo d'oro, martelo de ouro, ele estava em estado cataléptico. Aí ele acordou. Aí a próxima vez que ele morreu, deram com tanta força a martelada... Que aí ele morreu mesmo. Aí morreu, porque já arrebentou a cabeça toda. Sem morto! Pá! E pá! Para não ter dúvida. Agora eu tenho a impressão que esse ritual já foi suspenso desde... Acho que Pio XII já não tinha mais. E se houver, aí vai ser simbólico, claro. Hoje a medicina não precisa dessas coisas. Não, mas seria... Então, seria simbólico. Seria simbólico, como também a fumaça, né, do chaminé. Quer dizer, é uma coisa tão medieval, digamos, hoje. Mas eu acho que são certas tradições. Por que tem a igreja... significado. Por que a igreja fica tão ligada a certas tradições e outras não? Isso é que eu não entendo, porque não vai acabar o negócio da fumacinha, vai? Não vai acabar, não. Porque fica o símbolo, né? Mais do que a necessidade, não tem necessidade, as televisões estão aí, estão falando, claro. Mas o símbolo é forte. Não, e além do símbolo, também para a mídia, a multidão que se junta na praça para ver quando é que vai sair a fumacinha. Exatamente. O Papa atual é um Papa viajante, como a gente acabou de falar, do João Paulo II, é também um Papa viajante? É assim menos. Ou não? É menos, essa é a primeira viagem grande que ele fará. E certamente ele não fará tantas viagens como fez João Paulo II. Ele é bem menos, porque ele sempre foi uma pessoa de estudo. Então, a pessoa de estudo, o intelectual, o scholar, ele é mais recluso. O Dom Pedro, tem uma coisa curiosa, né, que o João Paulo II, quando chegava, se abaixava para beijar o chão do país onde ele estava, e eu vi uma vez um locutor dizendo assim, o Papa é míope, está se abaixando para ver onde é que ele chegou e tal. E não era acabou fazendo parte de um ritual, essa chegada com o beijo. Quais são os rituais diferentes que o Papa atual pratica ou já praticou, que você se lembre? Eu vi esse Papa lá na Alemanha, mas não vi a chegada dele no aeroporto, não. Em 2005 houve a Jornada Mundial da Juventude, que acontece cada vários anos, o ano que vem será em Sydney, na Austrália. Reúne lá 1 milhão de jovens do mundo inteiro. E era em Colônia, na Alemanha. Então, a passagem dele, que aqui vai ser na Avenida Tiradentes, à noite, quando ele chegar, na quarta-feira, dia 9, lá, esta passagem dele foi com barco pelo Rio Reno. Então, havia a multidão dos dois lados, saudando, e o barco foi passando, e o Papa foi saudando a multidão. Normal, sem... Quanto tempo levou essa travessia? Foram umas 2 horas. Ainda há o Papa Móvel? O Papa Móvel chegou aqui no Brasil. Já chegou? Chegou, o Fantástico mostrou no domingo a chegada de 2 Papa Móveis, um aqui para São Paulo e um para Aparecida, exatamente para o Papa fazer esse trajeto. Mas ele vai de Papa Móvel daqui até Aparecida? Não, é do Campo de Marte. Sim, isso eu sei, mas depois... Não, depois não, São depois Paulo ele vai de helicóptero. Ele vai ter transporte, o avião grande que vem de Roma,
helicóptero que trará de Cumbica a Campo de Marte, automóveis normais para levar, por exemplo... Blindados, né? Blindados, eu Sim. imagino, do mosteiro de Também São imagino. Bento ao Palácio dos Bandeirantes. Por exemplo, no dia 10, quinta-feira de manhã, ele vai se encontrar com o presidente Lula e vai ser recebido pelo governador José Serra. Então é carro fechado, normal, com batedores, e também o Papa Móvel para esses trajetos menores, de modo que a população possa saudar. Por exemplo, no dia 9, quando ele chega às 6h30 da tarde em Cumbica. Às 6h30 sai lá em Cumbica, será recebido pelo presidente da República, pelo governador de estado, pelo prefeito de Guarulhos, pelo bispo de Guarulhos, pela presidência da CNBB, pelo arcebispo Dom Odilo, em Guarulhos. Depois vem para o Campo de Marte, onde será recebido pelo prefeito Gilberto Kassab. Aí sim, lá ele embarca neste Papa Móvel para vir pela Avenida Tiradentes, cerca de 6h30, 7h da noite, na quarta-feira. Quem é que guia o Papa Móvel? É alguém que vem com ele ou é alguém aqui de São Paulo? Não, uma pessoa aqui do Brasil, certamente designada pelas forças de segurança, exército, possivelmente. Eu vou fazer um pequeno intervalo, que tem tanta coisa que eu ainda quero perguntar, inclusive sobre outros papas, que eu vou pedir para chamar a nossa vinhetinha e eu continuo depois com Dom Pedro Luiz Stringini. Ok, Vili. Tem aqui ao meu lado Dom Pedro Luiz Stringini, um dos organizadores da visita do Papa ao Brasil. Dom Pedro, você é o único padre na sua família? Você tem irmãos? Ou tem alguma irmã que seja freira? Eu tenho uma tia que é uma irmã do meu pai, que é freira. Na Itália, quer dizer? Não, já aqui no Brasil. No Brasil. Meu pai nasceu no Brasil, meus antepassados que são italianos. Stringini é do norte da Itália. Do norte, claro. É do norte, Lombardia. E a parte da minha mãe, Marcon, já é do Vêneto, da região de Veneza. Eu tenho uma tia, uma irmã do meu pai, que é freira em Campo Grande, irmã Isabel. Meu pai teve um primo também, hoje ele está américo, muito querido, hoje ele está com 80 anos. Pode ser papa, hein? Não, já está na idade. Ele foi padre, ele deixou. Ele deixou. Padre sempre, porque padre sempre é padre, mas ele deixou há anos atrás o ministério. Então é da família também. A minha família é muito ligada assim à igreja. Embora que religiosos temos só nós três, o Américo, a irmã Isabel, eu e a Cecília, que era uma freira que faleceu. Dom Pedro, você falou, fez uma distinção aí interessante. Quer dizer, ele é padre, ele deixou de ser, quer dizer, digamos, ele deixou de ser sacerdote, mas continua sendo padre sempre. Ele deixou de exercer o sacerdócio, o ministério. Mas é sempre. Mas ele pode dar uma extrema-unção. Em casos extremos. Ele pode, né? Pode sim. Pode ouvir uma confissão, quer dizer... Embora que batizar qualquer um, todos podem. Sim. Todos podem, em caso extremo também, a criancinha está mal, quer ser batizada, então uma pessoa pode, toda pessoa, todo católico, todo leigo, enfim, pode batizar. Ele não perde o poder, por exemplo, da transubstanciação, do momento da missa, onde o padre transforma o vinho em sangue de Jesus, etc. E a osso em corpo de Cristo. Ele não perde esse poder, né? Ele não perde esse poder, só que ele está impedido de exercer, infelizmente. Claro, sim. Mas não perde, não. Não perde. Se o Papa dissesse, a partir de agora, todos esses casados... pode de novo, ele não perde o poder, não. Porque eu estou falando que tem um filme Porque antigo... é sacramento. É sacramento. O sacramento marcou para sempre. Batizou, está batizado para sempre. O Pierre Freinet, que é um ator francês, fez um filme muito bonito que chama Le Défroqué, quer dizer, o Sem Batina, em que é um padre que deixa de ser padre, quer dizer, não exerce mais, e, de repente, ele entra por uma vida assim, absolutamente dissoluta, e uma hora ele está num bar, bêbado, e vem um amigo dele, que é padre, que é amigo desde do seminário, e vem convencê-lo a, pelo menos, não trilhar aquele caminho, que é um caminho assim de destruição e tal. E ele, bêbado, ele começa a fazer a cerimônia de transformar o vinho em sangue de Jesus, com tudo que era a garrafa de vinho que tinha ali. Ele abria e fazia o ritual. A consagração. Ele consagrava. E o outro padre, para aquilo não se perder, fica num porre monstruoso, que ele vai bebendo tudo aquilo
que aquilo não se perdesse. O filme é muito bonito. Mas vamos voltar pro Papa. A paramentação de um Papa, quanto tempo leva? Aquela coisa, é quase como noiva, o tempo que deve levar, né? Não é tanto, porque a paramentação do Papa para rezar a missa é praticamente a mesma de um bispo. De fato, o bispo demora mais. Eu lembro quando eu ia com o padre na periferia, a gente levava na sacolinha a túnica, punha a túnica, a estola, pronto. Agora tem que pôr a túnica, a estola, em geral tem o cordão, aquele símbolo, depois tem a casula, nós bispos temos também a mitra, que é aquele chapéu, tem o solidel ainda embaixo da mitra, tem o báculo, que é do pastor. E o do Isso tudo sem ar-condicionado. Tudo sem ar-condicionado. E o Papa tem mais coisas. Não, o Papa é isso também. O Papa é isso. Então não é que demora muito, mas sim, ele é previsto na cerimônia, é previsto a chegada. Por exemplo, no Campo de Marte, a missa começa às 9h30, mas às 9 horas ele já vai chegar, já vai dar aquela volta com o Papa móvel, saudar a população. Aí sim vai para a sacristia para colocar esses paramentos. E a mitra, quanto pesa? Não, a mitra não pesa. Não pesa. É uma coisa simples, de papelão. Ela é revestida, toda bonita, mas ela é uma... Mesmo a do Papa? Não... É um papelão. É? Não pesa. Antigamente era uma coroa. Ah, pois é. Aboliram a coroa. Sabe que no domingo último, agora tinha a posse de Dom Odilo Pedro Scherry, que é o novo arcebispo de São Paulo. Sim. E estava lá o bispo Melquita, do rito Melquita, Dom Fares Macarum, aqui da Liberdade. Sim. Ele usa uma coroa, é bonito. Não, e aliás o rito da missa também é diferente, é muito bonito também, né? É mais rico, é mais rebuscado. É. Nós, da cultura latina, somos um pouco mais... apressados. Racionais. o Dom Pedro... Mas depois tem a renovação carismática, que aí já também é efusiva. Vamos ver eu queria falar um pouquinho de papas, como Paulo VI, Pio XI. Esses papas foram transformadores, de certa forma, da igreja? Foram. Vamos pegar Pio... Foram, sim. Vamos mostrar umas fotos no telão? Vamos. Para você acompanhar aqui. Vamos ver aqui. Aqui eu não tenho a menor ideia de que... João 19, pode ser? Pode, né? Não é do nosso tempo, não, infelizmente. Vamos em frente, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui, Alexandre VI. Alexandre VI era o pai da Lucrécia Borgia. Foi uma época que teve essas coisas. O Vaticano fervia. O próximo, Pio XII. Esse é o Pio XII. Pio XII tinha uma coisa assim, aristocrática e tal, como aparência. E também tinha sido cardeal na Alemanha, se eu não me engano. E tinha, quer dizer, acho que, aí é uma opinião pessoal, eu tenho a impressão que o envolvimento do Pio XII na época da Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo, poderia ter protegido mais os judeus da Alemanha. Não podia, se ele tivesse se manifestado contra uma política racial. Ele foi papa durante muito tempo, era muito inteligente, muito diplomático, era um diplomata, e foi o papa do tempo da Segunda Guerra. Eu sei, confesso a minha ignorância, sei pouco de história, mas também nessa intuição eu também acho que se fosse João Paulo II, Paulo VI, que eles teriam falado mais, se fosse Dom Paulo Evaristo, Dom Helder, teriam falado... Eu acho que teria, inclusive, ele teria obrigado os cardeais na Alemanha a se engajarem, né? A se manifestarem contra... Da mesma forma que aqui, durante a ditadura, que nem se compara com o nazismo, é evidente, mas bichos como Dom Pelé, José Maria Pires, Dom Helder, o Dom Avelar, todos se engajaram. Dom Paulo Evaristo, exatamente, todos se engajaram contra. Então, eu acho que a história poderia ser diferente. Mas, pelos livros que eu li, inclusive eu li uma biografia dele muito interessante, tinha esse negócio dele ter sido, era um diplomata, né, na realidade. E chegou a ser, se eu não me engano, o equivalente ao ministro do exterior do Vaticano. Né? E foi também, tinha ligações na Alemanha, porque ele foi cardeal na Alemanha. Agora, era um intelectual, né? Era um intelectual, por isso que juntar na pessoa
esse aspecto diplomático e o aspecto profético nem sempre é tão fácil, porque o diplomata sempre segura. O profeta é aquele que vai adiante, que fala, que denuncia, sobretudo. Eu prefiro o profeta. Normalmente a gente gosta do profeta. Bom, não precisa mostrar. Leão XIII, por exemplo. Qual é a modificação importante que ele trouxe à igreja? Leão XIII foi no final do século XIX. Certo. 1890, por aí. A grande contribuição de Leão XIII foi a encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, sobre as questões sociais, as questões do trabalho. Porque na metade do século XIX, 1850, foi a Revolução Industrial, o marxismo, e Leão XIII é o primeiro que escreve sobre essas questões. Depois os outros vão escrever também. João Paulo II, por exemplo, escreveu a Laborem Exercens, sobre o exercício do trabalho. Então, Leão XIII é aquele que inicia a sistematização da doutrina social da Igreja. Leão XIII. Qual é o Papa que se manifestou, inclusive, com uma bula papal contra a vacinação, a vacina criada por Louis Pasteur ainda? Isso eu não sei dizer. Não sei o nome dele. E que depois, claro, quando a vacina salvou vários cardeais, ele reviu e, enfim, viu o absurdo que seria. É o mesmo com Galileu, com Copérnico. Tudo. Também, claro. Guarda Suíça. Foi criada pelo Papa Júlio II? Por que tem a Guarda Suíça? Eu imagino que tem a ver um pouco com essa neutralidade da Suíça, de ser um país neutro, então aqueles que é de lá que vem, e também porque Suíça, a Áustria e arredores eram um condado só, digamos, né? Mas também porque o Papa Júlio, antes, além de Papa, era um guerreiro extraordinário, né? Do Michelangelo. Do Michelangelo. Então foi lá no 1500. Por aí. Era um guerreiro fantástico. Foi anexando, porque a Itália era dividida em vários estados, ele foi anexando esses estados a Roma, digamos. E, na época, ele havia necessidade de contratar tropas, como se fazia na época. E os suíços eram os melhores soldados mercenários da história. Eu tenho a impressão que daí conservou-se a tradição de ter sempre a Guarda Suíça. Quantos vêm com ele? Que hoje ficou também mais figurativo. E virá aí um 7, 8, digamos, que também é simbólico. Quando se fala da segurança do Papa hoje, que fala que é o Exército, a Polícia Militar e também a Guarda Suíça. Então... Mas não tem um serviço secreto do Vaticano? Como tem um serviço secreto que protege o presidente Bush, por exemplo. Não tem no Vaticano um serviço de segurança? Deve ter. Deve ter. Mas aí eu não saberia dizer, e nem se isso cabe à Guarda Suíça ou a quem que cabe. Não necessariamente. Mas o serviço de inteligência, né? O serviço de inteligência. O serviço de inteligência, certamente sim. Para saber das coisas, onde pode, onde não pode, o que sim. Porque negócio, eu, por exemplo, quando deram um tiro no Papa, aquilo, o mundo inteiro ficou chocado, né? E eu me lembro que um ano antes, ou 2 anos, eu tinha pensado em escrever um livro que começava dizendo: foi no ano em que assassinaram o Papa. Porque na época era uma coisa tão absurda se imaginar isso. Hoje, no entanto, eu tenho a impressão que ele deve ter a mesma segurança que todos os chefes de Estado têm, né? Exatamente. Quer dizer, aquilo modificou. Da mesma forma que no início desse século, o ataque às Torres Gêmeas, aquilo modificou para pior, vamos dizer, a história. Já aquele atentado ao Papa João Paulo, de fato, aquilo modificou também. Foi no ano 81, por aí. Modificou porque lembra que ele saía com tranquilidade, o Papa. Não existia negócio de blindado nem nada? Se você visse o Papa Móvel de 1980 que ele usou aqui, quando nós vimos isso agora, nós rimos, porque é um carro um pouco maior, tipo uma van, vamos dizer, um Mercedes, completamente aberto e coberto de... jipão, coberto de acrílico. Então, quando nós vimos aquilo lá no campo de Cumbica, nós achamos muito engraçado. Teve alguém que falou: bom, isso deveria agora servir para
procissão do Santíssimo, na Corpus Christi, né? E olhe lá. E olhe lá. Dom Pedro, o tiro que o Papa levou acabou fazendo que ele tivesse efeitos colaterais até o final da vida dele? Ele sofreu por causa desse tiro? Sem dúvida, sofreu até o fim, porque ele já começou daí, ele se recuperou e tocou o barco, mas ele sim foi afetado, da mesma forma que Dom Luciano Mendes, também, que faleceu no passado, foi afetado também por aquele acidente que ele teve lá nas estradas de Minas. Então, aquele foi um acidente terrível, né? Foi terrível. E era um homem também, um intelectual. Um profeta também. Um profeta e um homem também de uma simplicidade a toda prova, que entrava em qualquer lugar, na casa dos pobres, sem a menor dificuldade. E João Paulo II, sem dúvida, foi marcado, sim, por aquele tiro, embora, claro, trouxe, ninguém queria que aquilo acontecesse, nem muito menos que se repetisse, mas, claro, trouxe também ocasião, ensejou a ocasião de gestos bonitos, talvez até o mais bonito da vida de João Paulo II, que foi receber o assassino, visitar e perdoar, né? Isso marcou muito. O quase assassino, ainda bem. O quase assassino. Geralmente, por exemplo, como o Papa João XXIII, que você falou aqui, que de repente disse, não vou fazer grande coisa, vou só fazer um concílio. Há alguma surpresa na linha política desse Papa, que era considerado um cardeal extremamente conservador, vamos dizer assim, quase que de uma linha dura, que se possa dizer isso, da Igreja? Há algum movimento político surpreendente que possa se esperar por parte desse Papa? Acredito que não, embora, claro, a linha dele é bem declarada, assim, no que se refere à doutrina, ele sempre foi o guardião, mas uma coisa é ele ser guardião da doutrina, outra coisa era a pessoa dele mesmo, já antes mesmo como cardeal. Eu em Roma, estudei alguns anos em Roma, e todo mundo que passou por lá viu muitas vezes ele atravessando uma batina preta, atravessando a praça São Pedro. Eu nunca me aproximei dele, mas as pessoas que se aproximaram sempre disseram que era uma pessoa muito afável. De fato, é uma pessoa afável, não é uma pessoa dura, absolutamente. Agora, sempre com muito rigor científico no que se refere à teologia, sem dúvida. Como Papa, então, ele não é só teólogo, aí ele é o pastor também. Então, o pastor tem que olhar aí a criança, tem que olhar o doente, o preso. Aí muda também, o comportamento muda inevitavelmente. Alguma condição dele, já havia uma modificação em relação ao casamento dos padres, ou em relação ao uso de camisinha ou não uso de camisinha? Ou isso aí como se falou antes, cláusula pétrea para esse Papa? Eu creio que para esse Papa é cláusula pétrea, sim. Eu creio que não haverá mudanças. Na questão do celibato, por exemplo, eu creio que não haverá mudanças com esse Papa. Eu comecei aqui com Dom Pedro Luiz Stringini. Muito obrigado. A sua bênção aqui para nós todos. Deus abençoe a todos, uma alegria. E daqui a pouco a gente volta com o Tremendão.